Nós temos dado, desde o ano passado, algumas oportunidades para alguns queridos que estão conosco, se aproximando, liderando a igreja. E hoje é a vez do Ricardo. Não sei se vocês sabem, o nome dele é Ricardo. Também conhecido como Cadinho. Carinhosamente conhecido como Cadinho. Então hoje ele vai ter a oportunidade de trazer o estudo da palavra e nós vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer através do seu servo. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos porque estamos juntos aqui, mesmo que alguns distantes, ouvindo na internet. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, fale conosco através da tua palavra que será transmitida agora. Usa o teu servo, usa o Ricardo, para que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para nos dizer. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que você tem todo o tempo do mundo, né? Até mais ou menos umas 10 para meio-dia. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Por favor, mais médio, grave. É porque eu quero, nessa noite, que eu só prego à noite, né? Difícil eu pregar de manhã. Mas eu vou soltar algumas piadas só para eu ficar calmo, mas é tudo piada branca. E obrigado. Obrigado, Maria, você é nóis. Eu queria pedir que você abrisse a Bíblia em Mateus 16, versículo 13. E eu quero ler com vocês. Eu vou ler na revista atualizada, tá? Aí você segue aí na sua. Eu sou meio que viciado nessa revista atualizada, tá? Isso é culpa da minha mãe, que está ali atrás, que desde criança me botou para ouvir Caio Fábio. Então, é revista atualizada mesmo, tá? Desde criança, ouvindo os congressos da Vind e tudo, então eu gosto dessa daqui. Apesar de ter várias. Eu tenho uma Bíblia em alemão, mas eu não sei ler em alemão. Também tenho uma em holandês, mas a verdade é a mesma, ok? Eu não sei ler holandês. Agora só falta uma em francês, porque eu também não sei ler em francês. É só por causa de Calvino só, mas glória a Deus. Vamos lá? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Espírito Santo, seja o nosso professor essa manhã. Fala conosco. Ajuda-nos na meditação do texto sagrado e que a gente consiga, Senhor, entender o propósito da Tua igreja, que ela foi feita para estar em movimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, toda vez que me é dada a oportunidade de partilhar do Evangelho, eu sempre tenho em mente de querer trazer um entendimento de tempo e espaço, ok? Então, nessa parte da Bíblia que nós lemos, está passando numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava a mais ou menos 190 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade recebe, nessa passagem, não há muito tempo que ela recebe esse nome, pois a mesma cidade chamava Panéias. Por que Panéias? Porque ela abrigava o templo do deus Pan, ok? Essa cidade era uma cidade que ela tinha algumas características. Ela é uma cidade multicultural e ela caminhava
com duas vertentes existenciais. O primeiro era o forte apelo religioso, onde as pessoas eram muito devotas ao Deus Pan. E quando Herodes quis homenagear o seu filho, ele colocou o nome dela de Cesareia de Filipe por causa do seu filho. Então ali também tinha um apelo e muitas vozes políticas, ideológicas. Então aquela cidade de Cesareia de Filipe, ela tinha toda uma conjunção de informações, tanto espirituais como políticas, sociais, coisas que eram um tanto quanto sensíveis para se tratar. E Jesus, naquele lugar, ele vai usar a própria geografia para comunicar realidades do reino, ok? Então, no versículo 14, é uma conversa, um diálogo de Jesus com os seus discípulos, aonde Jesus olha e faz uma pergunta, e essa pergunta é: quem estão dizendo quem eu sou? Não que Jesus estava interessado no que estavam dizendo sobre ele, a cidade, o povo, as multidões, mas você vai entender na conclusão da fala de Jesus que ele estava mais interessado em saber o que os seus discípulos estavam falando dele. Qual era a perspectiva dos seus discípulos acerca dele? E nessa hora, nós podemos entender que na exposição do texto bíblico fica claro que Jesus ele não quer devotos. Ele não quer pessoas que concordem com ele. Ele não quer pessoas que somente admiram ele. Ele quer pessoas que saibam quem ele é e estão sendo tão guiados como ele pelo Espírito Santo. E nessa hora Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus já diz: que bom que você está ouvindo o Espírito Santo. Porque eu não faço nada sem antes eu ouvir o Espírito Santo. E nesse processo, eu quero dizer para você que assim como você está sabendo quem eu sou, eu vou dizer quem você é. E eu quero dizer que Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E no Novo Testamento, a primeira vez que é dita a palavra igreja é pela boca de Jesus. Mas nós vamos entrar nessa história também. Segundo um comentário, eu quero me valer de dois comentários bíblicos, que é do Wiersbe e o da Vida Nova, e vou usar algumas frases de Bezerra da Silva, só para não ficar tão erudito. E o Wiersbe, ele fala um negócio muito interessante, que quando a gente lê o texto, pelo texto, e não dá uma entrada mais aprofundada, a gente perde um pouco do poder daquilo que Jesus está comunicando aos seus discípulos. E Jesus está comunicando ao seu discípulo, ele faz um jogo de palavra. Quantos já ouviram que existe uma cidade chamada Petra? Já ouviram? Nessa hora, Jesus está comunicando com Pedro, e no grego ele está falando com Pedro: Pedro, tu és Petros, um fragmento de pedra. Eu achei isso fabuloso quando eu li que o Wiersbe falou. Pedro, tu és um fragmento de pedra. Mas sobre esta Petros, esta pedra, Jesus falando dele: eu estou edificando a minha igreja. A minha igreja. A minha igreja. E você é um pedaço dela, mas eu sou o dono. Eu. Essa palavra que ele usa é uma palavra normal, não uma palavra sagrada. A palavra eclesia era um ajuntamento de pessoas, do grego clássico, era um ajuntamento de pessoas que iam para as prefeituras. Onde eram as prefeituras? Nas portas da cidade, discutir o futuro da cidade, com a finalidade de produzir mudanças, com a finalidade de se movimentar para que o outro fosse beneficiado. E nesse momento Jesus diz: eu estou edificando a minha igreja em mim.
usando pedras pequenas para elas caminharem e produzirem mudanças. Mas tem outro porém. Ele diz que nesse processo, que a igreja que ele está edificando com pedras vivas, ela está se movendo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nessa hora ele usa uma palavra chamada Hades, que é o reino dos mortos, que é o lugar aonde o salário do pecado impera. Mas essa igreja que é fundamentada, construída e edificada na pessoa de Jesus, cujas suas pequenas pedras estão em movimento, essa igreja se levanta contra as portas do inferno levando vida. E a morte já não terá mais poder sobre nós, porque nós estamos caminhando como igreja de Jesus, debaixo da palavra de Jesus, e quem agora está governando as nossas vidas é o próprio Jesus. E por isso essa igreja ela é triunfante, por isso essa igreja é maravilhosa, por isso essa igreja é uma noiva. E hoje, dentro do contexto brasileiro, eu tenho 38 anos, eu sei que não parece, eu sou gato demais para isso, eu estou brincando. O contexto brasileiro, eu não sei vocês, mas eu tenho um contexto de igreja brasileira, desde que eu nasci. Eu nasci na cidade de São Paulo, na zona sul de São Paulo, e nasci na Igreja Batista Regular, da Rua da Paz, na Chácara Santo Antônio. Então toda a minha infância e toda a minha vida foi dentro do contexto evangélico. E se tem uma coisa que eu conheço é a igreja brasileira. Por quê? Porque já preguei na maioria das denominações. Preguei no Brasil inteiro. Desde igreja católica a funeral de ateu. Não de anão, mas de ateu. Eu conheço o contexto brasileiro. E eu posso dizer para vocês que o contexto evangélico brasileiro, ele enfrenta dificuldades. Ele enfrenta problemas terríveis. Ele vive uma crise de identidade. Hoje nós temos um novo nível, ou um nicho de pessoas que são os desigrejados. Nós temos os evangélicos, ou os protestantes não praticantes. E nós temos também as comunidades cristãs que se tornaram comitês políticos. Mas eu quero te dizer que tudo isso é invenção humana. E Deus não perdeu o controle. Eu não desisto da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira não é de homens. A igreja brasileira, ela é uma extensão dessa igreja de Atos 2. Cujo Senhor e mestre dela é o próprio Jesus. E por mais que homens estejam defraudando o nome de Jesus, indo contra as instruções do Sagrado Evangelho, eu quero te dizer, Deus não perdeu o controle da sua igreja. Os homens vão passar, as ideologias vão passar, mas a palavra de Deus continuará, e como continuou. Então, nessa hora, ele também diz algo: eu estou te dando a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será será ligado na terra, o que desligares do céu será... O que ele está dizendo? Sobre vocês há autoridade. Mas sabe qual é o problema nosso? A gente quer discutir assuntos periféricos
Como Rui Barbosa diz, nós gastamos muito tempo discutindo rótulos e poucos conteúdos. Hoje nós passamos muito tempo falando de várias coisas. É machismo, é feminismo, é direita, é esquerda. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu sou um seguidor de Jesus. E esse Jesus edificou a sua igreja. E eu sou um fragmento de rocha. E o que é mais maravilhoso, Jonathan Edwards, quando ele fala dos apóstolos, ele diz que os apóstolos são pequenas pedras que Jesus lançou longe. Mas é um lançar longe como um bumerangue, entendeu? Eles vão longe, mas eles voltam ceifando. E nós precisamos entender que quando nós entendemos todo esse contexto do que diz essa palavra, eu quero te dizer que eu estou no empreendimento eterno. Eu estou num processo da reversão da maldição em Gênesis, para se cumprir o que Jesus disse. Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou esse agente, como igreja, de mudar a situação que as pessoas estão vivendo. Nós precisamos entender que essa igreja de Jesus, ela é uma igreja proativa, ela não é reativa. A identidade dessa igreja é que ela puxa os processos, ela trabalha como senhora da história e não como coadjuvante da história. Quando nós perdemos esse nosso papel de o homem que prepara o caminho do Senhor, quando a gente perde a noção de que nós estamos na vanguarda, nós estamos na frente, nós estamos caminhando, porque porta não é objeto de ataque, é objeto de defesa. O inferno está se defendendo contra nós, porque nós estamos indo contra a morte. E que morte é essa? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estamos caminhando, nós estamos marchando, e nós estamos levantando processos, cujas nações vão ter que seguir, porque hora ou outra, elas vão ter que se prostrar diante de Jesus. Em Salmo 2, que é o salmo mais repetido no Novo Testamento, o conselho do pai para os povos é: beije o filho. Beije o filho, para que não se acenda a sua ira contra você. E desde o Salmo 2 é profetizado que Jesus pode reinar, mas Ele decide não se apresentar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, através da sua igreja, decidiu se apresentar como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é nossa função agora apresentarmos não só aquele menino prometido em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Salmos. Não é nós apresentarmos como o menino que viria, mas aquele que veio, morreu, ressuscitou e voltará. O pior problema que você encontra na seita, sabe qual que é? Seita não tem escatologia. Seita não espera nada do resto da sua vida. Seita, eles vivem naquele esquema: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já dizia Sartre. Quando nós entendemos que nós estabelecemos como igreja de Jesus, não como um povo político, como que a cidade deve andar, a coisa muda de figura. Outra questão que eu quero deixar claro com os irmãos é que essa igreja é uma igreja que está preocupada em revelar que Cristo é o Filho do Deus vivo, cuja vida, morte e ressurreição é um fator imutável. A.W. Tozer, quando ele vai falar sobre a cruz de Cristo, ele diz o seguinte: nós não somos diplomatas de Deus, nós somos profetas. Nós não viemos propor um acordo entre Deus e os homens. A nossa voz é um ultimato.
E muitas vezes a gente quer propor acordo. Não tem acordo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto. Ah, mas eu vou na igreja. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, eu dou esmola. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Se não houver arrependimento, se não houver conversão, se não houver mudança de caminho, o salário do pecado é a morte. Nós precisamos parar de... Sabe, como que fala? Do pavão lá, como que é? Entendeu? Ficar enfeitando o pavão. Eu não vejo na narrativa bíblica Jesus querendo conversar com as pessoas no sentido de, vamos chegar no acordo. Não tem acordo. No Éden, o homem preferiu o pecado, corrompeu a mulher e não assumiu. E até hoje o homem vem trabalhando para destruir a si, a mulher, o semelhante, a natureza criada, e não está nem aí para Deus. E nós chegamos com uma igreja com uma proposta inovadora. Vem para cá, vamos brincar. E nós temos a teologia do coach. Nós temos quem quer afagar ego. Meu irmão, eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite e você não entende que você é esse tipo de igreja que produz mudança, há uma grande probabilidade de você nunca ter se convertido. Porque a genuína conversão é o desejo ardente por Deus e pela sua palavra. E se o desejo por Deus e pela sua palavra não consome a sua vida, desculpa, você não se converteu. Você gostou da exposição bíblica? Porque pregação expositiva é uma delícia, é um show de curiosidade. Mas o que valida que você é um cristão não é o que você faz aqui olhando para mim. O que valida é quando entra segunda-feira e você está de cara a cara com a cidade, que é cercada por uma multiplicidade de deuses, de história. Por que o Senhor diz que Ele usa a cidade de Cesareia de Filipe para dizer as portas do inferno? Porque ali há muito já havia se perdido a valorização do ser humano. O Deus Pan, ele era agradado com sacrifício humano. A partir da hora que o semelhante, ele perde o seu valor, essa cidade se torna a porta do inferno. A partir da hora que você não olha para o cidadão como uma possível pedra, fragmento de pedra, dessa grande construção que é a igreja de Jesus, e você olha a ele como um objeto de desfrute, você se desviou do caminho da verdadeira igreja de Jesus. Aquele relógio me apequena. Nós estamos preocupados, queridos, em promover a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a revelação de todos os atributos de Deus, quando todos conseguem enxergar quem Deus é. Tem um livro que eu aconselho vocês lerem, que é do A.W. Pink, que é Atributos de Deus. Porque se nós não entendemos quem é Deus, nós não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos mais o que é ser igreja. E nós estamos preocupados com tanta coisa, e tão pouco com que seja revelado os atributos de Deus. E aí o que a gente vai fazendo? Nós vamos nos apropriando de ideologias feitas por homens. E eu amo o que o Paulo Júnior, quando veio aqui pregar, ele falou sobre expectativa. Que é a junção das minhas carências com as minhas suposições. E você vê que tem várias ideologias. E a igreja está se apropriando. Está se apropriando de várias ideologias. E aí você vai olhando, você olha a igreja
Hoje, não a igreja, estou falando ao movimento, junto de pessoa. Eu lembro que eu estava conversando com alguns amigos, e foi muito legal que a gente estava, isso eu estou falando há muitos anos já. E a gente estava falando, não, que isso, que aquilo, pegamos várias ideologias e começamos a discutir. E chegou uma hora que eu entrei em crise, porque eu não entrava em nenhuma ideologia. Eu não conseguia ser de direita. Eu não conseguia ser de esquerda. E eu entendi que eu sou igreja. E igreja, eu estou exatamente entre Deus e os homens para produzir reconciliação. Entendeu? Eu entendi que quando eu tomo um partido e eu me faço valer de uma identidade ou de uma ideologia, eu me torno não filho pródigo, mas eu me torno o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho olha para o pai e diz, esse teu filho. E o pai olha para o irmão mais velho e diz, mas é teu irmão. Porque se eu me tomo de uma ideologia, eu preciso dividir a glória de Deus com alguém, com o criador dessa ideologia. Então, se eu fosse de direita e Frida Kahlo entrasse aqui, eu não olharia ela como uma pessoa que Jesus morreu por ela. Eu olharia ela como uma feminista que estava brigando contra o patriarcado, com a desconstrução. Bem como se entrassem o Olavo de Carvalho aqui ia falar, mas você é um velho doido que quer matar todo mundo com a espingarda. Se entrasse o Lula aqui, o que eu faria? Ia dar uma voadora na cara dele? Porque afinal de contas, se eu sou igreja, eu estou apegado a Jesus como o calor está apegado ao sol. Eu olho para as pessoas e eu estou disposto a chorar por essas pessoas. Durante muitos anos da minha vida eu trabalhei com transexuais. E minha esposa estava grávida. E eles falaram, a gente queria conhecer a Anitta, a gente queria ver a Anitta e ver o bebê. Eu posso ir na maternidade? Eu falei, pode, quando vocês quiserem. Então me avisa quando o neném nascer que a gente vai lá. Onde vai ser? Eu falei, vai ser no hospital evangélico. Sabe o que os meus amigos transexuais falaram? Eu não vou. Porque eles não vão deixar eu entrar. Sabe o que é que ecoa de dentro da igreja de Jesus? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas se essa igreja, ela é uma igreja de ideologias, ela não tem porta aberta. Ela tem porta fechada. Porque ela só consegue viver com quem concorda com ela. Mas quando essa igreja, ela caminha sob a autoridade do Senhor Jesus, que é o dono da igreja, ela está livre. Jesus e a mulher samaritana, mãe tem uma treta histórica. Eu não quero saber. Quer beber d'água? Não, mas como pode um judeu? Cala sua boca, mina, cola em mim. Oh, sou eu, velho, eu sou o cara e você não está sabendo. Se você beber dessa água, vamos fazer o seguinte. Aí é maravilhoso que Jesus entra na intimidade, né? Pega pelas fraldas. Me traz seu marido. Eu sei que você já teve 5 casamentos e esse que você tem também não é seu marido. Vamos fazer o seguinte, bebe da água e está resolvido. Jesus não é bom de passado. A igreja de Jesus não é boa de passado. Ela é boa de presente, porque o nosso passado foi consumado na cruz do Calvário e nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas essa igreja, ela também entende o seu papel como instituição
que promove mudanças. Ela entende que ela é uma igreja orante. Ela é uma igreja que entende que tudo que ela faz é uma comunicação entre Deus e ela. Então ela ora, ela fala com Deus, ela chora. Ela não apresenta listas de compras para Deus, mas ela abre o coração. E o próprio Tozer diz que, muitas vezes, as nossas orações não são orações, são listas de compras. Essa é uma igreja que ela entende que ela foi feita para interferir nas esferas espirituais também. Por isso ela ora, por isso ela clama, por isso ela pede que os gemidos inexprimíveis venham dentro dela, para que seja gerado mudança. Eu tinha um amigo, eu enterrei ele. Eu já enterrei muito amigo, então cuidado comigo. O nome desse cara é Gregório McNutt, missionário da Jocum. Líder de evangelismo da Jocum de BH. Gregório, como Dom e Angelina, deram mais de 30 anos de evangelismo e contribuição à igreja brasileira. Pessoas que Deus vai trazendo. E que nós não podemos esquecer a memória. E ele estava pregando um dia, na praça de Belo Horizonte, e chegou um menino. Ele abraçou o menino e começou a chorar em cima desse menino. E ele olhou para o menino e disse: cara, eu quero te falar algo, cara. Um dia vão escrever sobre você, cara. Você se tornará uma lenda, cara. Há 2 anos nós descobrimos que esse menino, que usava crack, um nóia de rua, se tornou missionário da Jocum. Começou um trabalho missionário na Índia. E começaram a escrever a história dele para evangelizar outros indianos. É uma igreja que ora, que entende que orações são respondidas. É uma igreja pactual. É uma igreja que anda em aliança. Sabe quais são outras palavras que na teologia paulina é definida a igreja? Corpo, família e igreja, ou edifício. Porque essas 3 instituições, elas são indivisíveis. A igreja pactual, ela consegue entender que cada um tem uma matriz histórica que deve ser respeitada. Mas nós estamos em aliança acerca do reino de Deus. Por isso a gente não se abandona. Minha mãe, ensaio do coral, tá? Minha mãe, ela caminha com os mesmos pastores há mais de 42 anos. A gente sabe tudo, mas a gente não entende o valor de uma aliança. Quando as pessoas me perguntam, de quantas igrejas você já foi? A minha vida inteira eu fui da Igreja Batista regular. E passei 4 anos como missionário na IPI do Brasil. Só. Então, o quê? Porque se eu não entender que eu estou em aliança com você, não vale a pena a missão. Porque uma hora ou outra, ou eu te largo, ou você me larga. Você quer ver como a gente deixou de ser um povo pactual? Quando desde os anos 80. Eu sou velho de igreja, gente. Nós orávamos pelas famílias e quando chegamos nos anos 90, o nível e o índice de divórcio que tinha dentro da igreja, tinha no mundo também. O nosso campo de missão nos influenciando no divórcio. E quando veio o movimento neopentecostal, então, que nós vimos a igreja perder toda a sua característica de igreja. E aí eu tenho que me dobrar ao que eu ouvi no ano de 1993, no Congresso da Vide do reverendo Caio Fábio. Você gostando dele ou não? Eu também não curto muitas coisas que ele faz, mas o que ele falou era verdade.
se nós não tomarmos um passo para sermos igreja de verdade, firmarmos a nossa aliança, daqui a alguns anos nós vamos ser medidos na mesma medida dos traidores. Mas essa igreja também entende que ela é missional. Ela não está preocupada em garantir o seu. Ela está preocupada em repartir o que recebeu. Essa igreja, ela não está esperando a volta de Jesus, deitado eternamente em berço esplêndido. Ela está provocando os céus para a volta de Jesus. Dizendo para Jesus, nossos celeiros estão cheios. Já existe um ambiente onde o Senhor vai se sentir à vontade. Então vem. Volta. Volta para reinar, porque muitos vão beijar o Filho. Evangelismo e missões tem que ser algo que tem que tomar conta das nossas vidas. Porque não tem um homem de Deus que não sofra ao ver o que o diabo tem feito nas nações. Não há um homem de Deus que está comprometido com o Senhor de verdade, que não tem gasto tempo chorando pelas crianças que estão se prostituindo no Piauí, em Fortaleza. Não há um homem de Deus que está preocupado com a vinda do reino, que não tem um desassossego dentro de si pelas mulheres que estão sofrendo feminicídio. Não tem um homem de Deus que está feliz com 10 casas, com uma conta milionária sem dividir com nada. Porque a nossa riqueza, ela se demonstra no compartilhar, é no dar e não no acumular. Lutero, na sua tese 62, diz: a maior riqueza da igreja é o sagrado evangelho da graça e da glória de Deus. Tese 63, porém, ela é rejeitada por muitos, porque faz com que os primeiros se tornem os últimos e os últimos se tornem os primeiros. A igreja missional, ela entende que ela não é dona de nada, ela tem tudo nos pés do Senhor Jesus. A igreja missional entende que ela não tem nada, tudo que ela tem é para servir o reino. E eu pergunto para vocês, tem espaço na sua casa? Você já pensou em levar alguém para morar lá? E as pessoas falam para mim, mas você tem filha pequena, é o evangelho. A minha vida inteira morou gente na minha casa. E, mano, se você visse minha casa, quando a gente saiu de lá, não serviu para nada, teve que demolir, porque a casa era isso aqui. Eu lembro que um dia, meus pais evangelizando um casal, e o casal tinha mais 2 filhos. Eles perderam tudo. Onde eles foram ser discipulados? Dentro da minha casa. E vários mendigos que meu pai trazia para morar dentro de casa. E todo mundo pergunta, mas isso é loucura. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura do evangelho. Eu vou beber água, que eu sei que é duro, né? É fácil falar que a gente ama missões. Mulheres, por favor, para de olhar Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, tem a Nauzira Nascimento. Tem Sofia Miller. Mano, a Nauzira Nascimento, como eu gostaria de sentar 10 minutos com aquela mulher. Como eu gostaria de um dia sentar e conversar com José Dilson, um missionário que foi
pego, porque ministrava os muçulmanos e colocaram ele numa cadeia nojenta e ele fez do banheiro daquela cadeia uma igreja por quase 1 ano. E a gente está discutindo, mas pastor, dá dízimo, dá não sei o quê, dá tudo, mano. Põe seu carro, põe teu celular, põe tua conta bancária, põe tudo no jogo. Ou não é nosso? Cara, essa é a igreja de Jesus, apaixonada por Jesus e que ama o próximo. E não está preocupado com nada a não ser com a glória de Deus. Como que um cara vai saber que Deus é pai dos órfãos se ninguém adotar ele? Enquanto o Lar Anália Franco aqui em Londrina está cheio, é uma denúncia que a igreja londrinense não vive avivamento. E sabe o que é avivamento? É o retorno à palavra de Deus. Nós podemos. Em nome de Jesus nós podemos. Tem um casal de médico lá de Belo Horizonte, eles são muito massa. Sou membro da Igreja Batista lá. Tinha que ser também, né? E são médicos. Eles trabalham 2 vezes por semana. E o resto eles vivem em missão. Essa é a igreja que está em movimento. Que aprendeu que é quando perde que ganha. É quando morre que vive. É quando chora que se alegra. Eu estou empolgado com a igreja de Jesus. Eu lembro que quando Deus me chamou para as missões, no ano de 1998, que deixou claro para mim, foi numa pregação do reverendo Oswaldo Prado. E naquela hora, ele falando de várias coisas, eu já estava chorando. Ele disse: pais, ofereça seus filhos a missões. E eu estava com a minha mãe me abraçou e falou: eu te libero para as missões. Naquele ano eu comecei o seminário. E desde o ano de 1999 eu tenho vivido coisas extraordinárias dentro de missões. Na simplicidade. Mas eu aprendi a não acumular. Eu aprendi a não segurar nada. Querido, só para você ter noção, eu e minha esposa, a gente não tem guarda-roupa. Porque a gente tem o que a gente precisa usar. O que passa disso a gente doa. Isso é reino de Deus. Porque um atributo comunicável de Deus é a misericórdia, o amor. Eu quero ser essa igreja em movimento, queridos. Eu quero ser a resposta de Deus para essa sociedade. Porque eu sei que eu já o sou, mas eu ainda não entendi isso. Eu, como líder de adolescentes, muitos perguntam para mim, o que eu faço de formação? Eu falo, nós vamos orar. Faça a melhor faculdade. Por quê? Porque há um campo imenso dentro de várias profissões. Depois você faz seminário teológico. A gente tem aqui, dia 27, vai ter um estudo massa. Vem para o estudo, já vai pensando na tua faculdade. A gente tinha uma escola de missões, na missão que eu fazia parte, e a gente levou o Ricardo e a Tina Mattioli para dar aula 1 semana. E eles falaram sobre a questão... Eu queria pedir que os músicos já subissem para a gente fazer aquele... E ele falou, a estratégia de Deus hoje não é mais só missionário de Bíblia. É um missionário que vai com a Bíblia na mão direita. E na mão esquerda ele vai com seu canudo. Porque nós estamos levando dignidade aos lugares. Nós estamos levando o reino de Deus. Eu quero convocar vocês essa noite. Para vocês entenderem. Essa manhã, caramba. Oh, caramba, já dizia Baruch Spinoza.
E essa música que nós vamos ministrar agora, ela toca muito o meu coração. Porque é um clamor a Deus para sermos igreja de verdade. Se você quiser ficar em pé nessa hora, se você quiser ajoelhar no seu lugar. Ai, mas a gente é muito comportadinho. É isso aí mesmo, ajoelha, se taca no chão, sai correndo, grita. Mas que nessa manhã você se permita ouvir o Espírito Santo para corresponder com Ele. Vamos ficar de pé, vamos ficar ajoelhado, vamos deitar, vamos...
como há tantos anos eu tenho ouvido da Nauzira Nascimento, eu repito a mesma oração. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor vai fazer no século 21, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça toda a sua glória e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. 19 horas, culto, beleza? Deus abençoe.